faça-se a tua vontade em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém? Pedi para o João dar uma monitorada aí com o pessoal no grupo, se está legal o volume. E você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Lucas, capítulo 24, no versículo 49. Essa noite nós vamos falar sobre promessa. Amém? Achou aí o Lucas? Lucas 24, 49 diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Promessa do Senhor. A palavra, sempre que a gente fala na palavra de Deus, a gente está falando em coisas que do passado nos deixam um rastro para o presente e nos jogam esperança para o futuro. Então, quando nós falamos em Lucas, aqui em Atos 2, Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, nós estamos falando uma promessa que Deus já faz lá no Antigo Testamento, lá com o profeta Joel, quando ele diz, né? E derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isso já acontece hoje. O Espírito Santo hoje, ele é derramado sobre toda a carne. E aí ele fala, o profeta Joel fala a respeito do que vai suceder nesse derramar, nesse tempo, o profético, as visões, os sonhos. E ele fala dos jovens, né? Ele fala dos velhos. Essa promessa que Jesus está chamando agora aqui, ele está evocando ela. Ele está dizendo aqui que ele vai, a promessa de meu Pai. A promessa de meu Pai. O Pai já fez essa promessa e ela está se cumprindo na nossa vida. Quando nós paramos para pensar em coisas que Deus prometeu, que está se cumprindo na nossa vida, nos nossos dias que nós podemos ver, nos últimos séculos, eu pergunto para você, qual é as outras promessas de Deus que ferve dentro de nós? O que tem significado para nós, para a nossa geração, aquilo que Deus tem prometido para os seus filhos? Nós falamos de promessas a médio prazo, promessas para os nossos dias, promessas futuras como a volta de Jesus, amém? O Senhor prometeu que vai voltar, você crê nisso? Crê? Claro, você está aqui porque você crê que Jesus vai voltar, você crê que vai se cumprir, vai chegar ao fim dos tempos, mas também a palavra de Deus diz que vai também haver um tempo de tribulação, vai também haver um tempo de perseguição. Como é que você tem olhado para essas promessas? Como é que você tem respirado aquilo que o Senhor falou? Por exemplo, que através de mim e de você, coisas incríveis sucederiam na terra. Como tem sido isso? Tem aquela promessa, dois tipos, a promessa que o Senhor diz que no futuro nós vamos colher, e a promessa que o Senhor diz que nós então seremos o futuro para as pessoas à nossa volta. Qual é a promessa que mais tem marcado a tua vida? A espera, ela tem sido uma espera real, ela tem sido uma espera onde você deseja ver Jesus vindo dos céus e tudo que está acontecendo à nossa volta, isso termine, isso tem passado pela tua cabeça?
Me preocupa isso do ponto de vista em que nós somos uma geração tão ocupada, tão focada, tão cheia de planos, uma geração que é tão cheia de conforto, mesmo quando a gente acha que está muito ruim, está muito melhor que os nossos pais viveram no passado, no início das suas vidas. E como é que fica essa visão? Jesus está dizendo, a promessa que meu pai fez, eu estou trazendo sobre vocês. Quer dizer, Deus já havia prometido lá no passado, através do profeta, isso já estava nas mãos de Jesus para se derramar. Mas qual é a promessa que você tem olhado? O que tem feito diferença de segunda a domingo na tua vida? O que tem povoado a tua mente, o teu coração sobre Jesus, sobre a presença e a manifestação de Deus na tua casa, nas pessoas à tua volta? Como você tem olhado isso? Sabe, hoje eu estava pela manhã lá na minha cozinha e tendo aquele meu momento com Deus e pensando e olhando para a televisão e no computador. Eu estava olhando algo e aquilo me chamou a atenção sobre o que eu estava vendo e ouvindo. E aí me deu um estalo, eu disse, meu Deus. Eu até compartilhei com os pastores, disse, isso é algo profético, ou seja, naquele momento Deus descortinou algo diante dos meus olhos, e eu disse, meu Deus, você sabia que até o século XIX, a Terra tinha, no século XIX, 1 milhão e pouco de pessoas? 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão e pouco. No período de Jesus e de século a século houve um aumento de 200 milhões e depois 40 milhões. E no século XIX, quando começa o século XIX, a Terra ela passa a ter um acréscimo de 4 bilhões e meio de pessoas. E de 2000 até 2100, a Terra, que já está em quase 8 bilhões, ela vai ter mais um acréscimo de 4 bilhões e 800 milhões de pessoas. E quando eu vi aquilo, tá, beleza, normal, Revolução Industrial, aconteceu tudo é explicável, modernidade, energia elétrica, tudo, mas me deu um estalo. Me deu um estalo porque eu sempre pensei, por que Jesus não vem nesse tempo, né? Por que Jesus vem naquele momento da história? Por que o ministério de Jesus começa naquele momento? Porque hoje para mim foi uma resposta profética clara, porque quando Jesus vem, a Terra tem alguns milhões de pessoas, e ali começa o treinamento, começa a equipe evangelística que prepararia a salvação de bilhões de pessoas. A Terra não foi sempre essa população, e hoje a preocupação é o grande crescimento de pessoas. E aí para pensar junto comigo, 1901, quando nós entramos no século XX, nós entramos no segundo dia. Amém? 2 dias depois. 2000 anos. Então quando nós entramos no século XX, nós estamos passando a ter uma terra super populosa. Aumenta o número de filhos e filhas. Aumenta o número de pessoas, de vidas, de almas que precisam ser tocadas, que precisam ser salvas. Pode deixa ela viver lá. Deixa ela brincar, pode ir lá. Não se preocupe. Aumenta assustadoramente. O que isso é? Qual é a promessa de Jesus? Que ele vem para buscar uma noiva gloriosa. Amém? 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 Ele vem para buscar uma noiva gloriosa. E não é por acaso, e aí creio eu que a promessa da volta de Jesus, conforme vai chegando os dias da volta de Jesus, que a terra tem uma população que nós poderíamos dizer assim, que se ela aumentou menos de 500 milhões de pessoas nos últimos séculos, 400 milhões num, 47 milhões no outro, e nós tivemos todas as fases, e quando entra no segundo dia, quando passa para o século XX, ela aumenta em bilhões. Para mim isso é um sinal. Para mim isso é um recado.
Jesus está voltando, amém? E Jesus volta em que época? Jesus volta numa época onde, nos últimos séculos, os 18 séculos anteriores, pessoas morreram pelo Evangelho, pessoas estabeleceram o Evangelho, se levantou uma igreja, se levantou uma visão, se levantou uma força para fazer algo, amém? E quando nós pensamos que todas as teologias e todas as teorias e todos os grandes homens, como Jonathan Edwards, como agora o nosso contemporâneo Billy Graham e todos os outros do passado, John Wesley, são a base para aquele pedaço de mundo que havia naquela época, eles foram o esteio, eles foram a alavanca para a nossa geração, que convive com quase 8 bilhões de pessoas. Sabe quando você tem aquela sensação de que parece que as pessoas não se importam com o Evangelho, parece que as pessoas não se importam com Jesus, parece que as pessoas estão com uma apostasia, que também é a promessa do fim dos tempos isso acontecer? É porque nós estamos num planeta que tem quase 8 bilhões de pessoas. Nós estamos em um planeta onde há facilidade de eu pegar um avião aqui em 20 e poucas horas depois, eu atravessar para o outro lado do mundo. Nós estamos em um momento da história em que a facilidade de comunicação permite que eu esteja aqui falando com pessoas que estão em outras cidades, em outros estados, estão nas suas férias. Você entende que conforme a palavra de Deus vai avançando, tudo que o Senhor promete vai acontecer. Você consegue imaginar que você, como cristão, como filha de Deus, você está inserido no momento da maior história de evangelismo de toda a terra? Talvez a quantidade de pessoas que nós temos aqui agora, vivendo na terra, supere os séculos, os 18 séculos anteriores, com certeza, em quantidade. Por que isso? Por quê? Por que o Senhor fala lá, através do profeta Joel, e se cumpre nos dias de Jesus, o Espírito Santo? Por quê? Por quê? Para quê? Se você for estudar a história da igreja, você vai ver que nos avivamentos que sucederam até aqui, muitas pessoas foram curadas, mortos foram ressuscitados. Agora, em diversos países do mundo, a igreja cristã está vivendo uma realidade de milagres muito forte. Faleceu agora, não sei se há 2, 3 anos atrás, um dos maiores evangelistas do nosso tempo, que é o Reinhard Bonnke, com grandes obras missionárias na Nigéria, na África, chegando a ter cultos com 2, 3 milhões de pessoas em áreas gigantescas, pessoas sendo curadas, mortos ressuscitando, cegos enxergando, agora, nessa década. Isso mostra um caminho das promessas de Deus que vão se cumprindo, mas nós, aqui em Butiá, aqui na região carbonífera, como nós temos respirado essas promessas? Como nós temos pensado essas promessas? Como isso faz diferença na nossa vida? Como você se considera dentro desse projeto? Aqui, hoje eu estava refletindo sobre isso, e eu devo estar preparando diversos vídeos curtos para Instagram e para Facebook para esse ano. É uma das minhas metas pessoais, e eu estava pensando em como a igreja nasce, e Jesus diz assim para os caras: bom, vocês vão lá me servir, vocês vão orar, as pessoas vão ser curadas, os demônios vão sair, mas vocês vão ser perseguidos. Eles vão odiar vocês, eles vão perseguir vocês, me perseguiram, e eles vão perseguir vocês. Muitos de vocês vão ser levados na presença das autoridades. Muitos de vocês vão ser levados na presença das autoridades para serem mortos. Você crê que isso é possível nesses dias? Agora, 3 ou 4 anos atrás, um pastor do Catch the Fire, lá na Turquia, precisou de uma ajuda do governo da Inglaterra, de advogados, para tirar ele de lá da Turquia, porque ele ia ser morto. Ele ia ser morto. Ele foi levado na presença das autoridades,
Ele foi acusado, ele já estava há 15 anos pregando o evangelho, já tinha uma igreja lá, e ele foi acusado lá de cristianizar de uma forma que não pode, e ele ia ser morto, ele ia perder a vida dele. Tem muitos que não têm a estrutura que ele tinha para ir lá brigar, para salvar, e eles são mortos. Eles morrem mesmo. O pastor Geraldo, que esteve aqui conosco sentadinho, ele está agora lá na região lá da Jordânia, agora. Esses dias ele estava mandando umas fotos no Instagram, sentadinho lá, nos lugares históricos da Jordânia, onde pregar o evangelho também é bem complicado. Ele foi lá atender pessoas, cuidar de pessoas, levar o amor de Deus para essas pessoas. E em diversos lugares do mundo nós vimos essa parte que o Senhor diz que também faz parte de uma promessa. Quando a gente fala em promessa, né? O Senhor me prometeu, parece que é só lucro, né? O Senhor me prometeu e eu vou ser abençoado. Não, Ele também fez uma promessa que é dizer, olha, vocês vão ser perseguidos. Ele também disse, no mundo vocês vão ter aflições. Isso nós precisamos trazer para nós e entender. Agora mesmo nós estamos essa semana já com o nosso prédio lá em Arroio dos Ratos. Vamos começar a guaribar ele para já em fevereiro começar a trabalhar em Arroio dos Ratos. Mas o que nós queremos? Qual é o nosso objetivo? O que nos motiva? É só resolver os problemas das pessoas emocionais e conjugais e financeiros? Ou é dizer para elas, queridos, nós estamos num momento em que o planeta Terra está estufado de gente. Por quê? Porque tem uma promessa de que quando Jesus voltar, e a Bíblia diz que a multidão, João viu uma multidão que não dava para contar. Muita gente. Então qual é o momento que a igreja está vivendo? Não é um momento de estabilidade, não é um momento de relaxamento, é um momento de evangelismo. E não é um evangelismo de entregar panfleto. Hoje o pastor Geraldo estava compartilhando no grupo, quando eu coloquei isso lá, botei um gráfico, né, dos séculos, e quando chega no século XIX, aquilo faz e a promessa até 2100 é mais 4 bilhões e 800, então nós vamos passar de 10 bilhões de pessoas na Terra. E aí eu até disse, cara, pensa, né, o ser humano, quem a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, bem? Se o mundo jaz no maligno, os poderosos que precisam manter esse mundo viável, será que eles seriam capazes de produzir alguma coisa que viesse a tirar a vida das pessoas para poder diminuir esse número? Será que eles poderiam ter um plano para introduzir alguma coisa nos nossos corpos que pudesse tirar a fertilidade, principalmente dos pobres? O mundo jaz no maligno. A primeira coisa que nós precisamos pensar é: nós não podemos nos emparelhar com esse mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Por quê? Porque o mundo tem um plano, é se manter. Ele quer se manter. Então quem é muito poderoso, por que ele não cai? Porque ele continua fazendo o que é preciso para continuar poderoso. Seja quem for, o poder político, o poder financeiro, poder eclesiástico, seja qual for o tipo de poder. Ele quer se manter lá em cima, ele precisa. Mas algumas pessoas vão se perder no caminho, não importa. Se eu me manter aqui em cima, beleza, o resto que se rebente. Esse é o mundo. Mas o reino de Deus não. O reino de Deus manda amar o próximo. O reino de Deus manda amar e cuidar das pessoas. O reino de Deus manda nós gastar nosso tempo, nossa vida, nosso dinheiro, para que essas pessoas sejam salvas. Amém? Salvação. Quando eu vejo projetos como o projeto da AME, que eu trouxe aqui o ano passado, acho que foi o ano retrasado, agora com a pandemia, eu até me perco nos anos, né? Que foram 70 mil revistas evangelísticas. Só tem 8 mil revistas lá, que vão vir todas para cá, e nós vamos fazer um grande projeto nas cidades aqui nos próximos dias, que vai ser o nosso projeto de janeiro.
Pessoas que estão investindo dinheiro para pagar a impressão dessa revista que tem uma boa qualidade para distribuir de graça. Bem, glória a Deus, amém? Pessoas que colocam a sua mão no dinheiro lá e investem $1,5 milhão de dólares, como o pastor testemunhou na nossa conferência do CTF, para investir na compra de uma igreja, para que o evangelho avance. Isso é bom, amém? Agora, quando isso é invertido, é mundo. Quando nós derramamos sobre a vida das pessoas e não retemos, é reino. Quando nós pegamos da vida das pessoas e retemos, é mundo. Amém? Então, se aquele que deveria derramar está cada vez maior e as pessoas à sua volta estão cada vez pior, é mundo. Se nós temos e derramamos e nós ficamos cada vez precisando ter mais para derramar e as pessoas à nossa volta estão sendo tocadas, é reino. Amém? Está entendendo isso? O reino de Deus, as promessas do reino de Deus, e essa promessa que nós lemos hoje aqui é uma promessa da igreja começar com o Espírito Santo. Nós temos muito o que fazer, tocar vidas, mas a primeira vida que tem que ser tocada, e Jesus está dizendo, antes de vocês saírem tocando as pessoas, deixe o Espírito tocar vocês. Bem, o Espírito tem tocado você? Ou a sua fé tem sido racional aqui? Você precisa saber disso. Entenda que nós somos capazes de saber, nós somos capazes de reter conhecimento. Você já olhou uma turbina de um avião, de um Boeing, de pertinho? Aquilo não deve ser muito fácil de fazer. Mas alguém desenha aquilo, pensa aquilo, outras pessoas fazem as peças, outras pessoas fazem o negócio funcionar e coloca 300 pessoas dentro de um avião e tira eles 40 mil pés do chão. Porque pessoas têm capacidade de pensar, de conhecer, de saber. Foi o que Deus nos deu, amém? O meu cérebro e o teu tem isso. Então você pode discutir o evangelho quanto você quiser, você pode justificar, você pode explicar a Bíblia o quanto você quiser, mas a obra de Deus é feita do derramar do Espírito. A obra de Deus começa, presta atenção, Jesus está dizendo, essa obra só começa, eles já sabiam, eles já tinham andado com Jesus, eles sabiam o que repetir. Você pode andar com alguém que é cheio do Espírito Santo e começar a imitar o que essa pessoa está fazendo. Mas Jesus diz, não, vocês já sabem, vocês já viram, mas primeiro, para começar, vocês têm que ser cheios. Não dá para começar nada com Deus sem o Espírito Santo. Não dá para começar nada com Deus sem primeiro nós andarmos no profético, no sobrenatural. A nossa ótica não pode se misturar mundo e vida espiritual. Não dá para misturar tudo. Você pode estar ralando lá como o Paulo, que às vezes tinha que fazer as tendas dele para pagar as contas dele, os boletos dele. Mas Paulo fluía ali da sua carnalidade, das necessidades mundanas que ele tinha que atender, já para o profético, para o espiritual, com autoridade, com poder, por causa do Espírito Santo. Lembra da passagem que Paulo entra com, se eu não me engano, Paulo e Barnabé, Paulo e Silas estão entrando num caminho, Paulo e Silas, e uma mulher atrás profetizando, esses são homens de Deus, são homens de Deus. E Paulo vira para ela e expulsa o demônio. Você só consegue entender quando o que está à tua volta é carnal ou espiritual, se você começar pelo Espírito Santo. Eu não sei quanto tempo cada um aqui tem de conversão, tem de igreja, mas e nem quanto tempo você tem de experiência com o Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você essa noite, não adianta tentar usar o saldo. Deus não trabalha com o saldo da nossa experiência. Deus não trabalha com o saldo do nosso conhecimento. Deus não trabalha com o saldo da nossa oração. Deus trabalha com a nossa conexão online com Ele. Presente. Agora. Eu vou para uma batalha. Eu preciso me conectar com Deus.
Eu lembro quando eu me perguntei no meu coração, há muito tempo atrás, o que foi respondido no meu coração hoje pela manhã. Por que que Jesus veio numa época tão difícil? Por que que o Filho de Deus veio para andar de sandália, a pé, a cavalo, de barco, numa época tão difícil? Por quê? Hoje eu entendi. Hoje eu entendi. Até chegar perto da volta de Jesus, até o começo do segundo milênio, até o começo do segundo dia, a Terra tinha uma população reduzida. Era a preparação. Se você parar para avaliar a quantidade de pessoas que tem do começo da igreja até agora, que serviram a Deus, que trouxeram o sobrenatural, que estão nos livros da história da igreja, nos livros de teologia, são muitas pessoas, preparando pessoas na maior escola profética que existiu na história da humanidade, para que quando chegar o grande dia de João 4,35, que foi o que Deus colocou no meu coração, lá em Pelotas, há 20 e tantos anos atrás, os campos estão brancos para a ceifa. E agora eu começo a entender e ver esses campos brancos que estão prontos para a ceifa. Nós olhamos as pessoas lá fora, elas estão prontas, elas precisam, elas têm necessidades. Por quê? Porque essa é a geração que tem a modernidade, que tem o conforto, que tem a vida melhor, mas ela não tem paz. Ela não tem tranquilidade. E todo cristão que se jogou para a sua visão mundana, ou seja, tentou se abraçar com o mundo, está vivendo a mesma realidade. Que nenhum de nós seja isso. Que nenhum de nós caia nessa cilada. Que nenhum de nós procure na nossa vida que o fruto do nosso trabalho termine numa alegria constante. Não vai acontecer. No mundo tereis aflições. Por isso que a Bíblia ensina que nós devemos ter contentamento, aprender a viver contente. Quando eu era jovem, eu queria morar numa mansão, queria trabalhar e ganhar muito dinheiro, ter uma garagem de 4 carros, ter uma BMW, uma casa de 2 andares, linda e maravilhosa, com piscina. Era o que eu queria. Meus amigos até, que são amigos até hoje, né, brincavam e diziam, João, só quer uma casinha com carrinho na garagem. Eu disse, é isso aí. Ao longo da vida, vivendo e aprendendo e passando as coisas que nós passamos pela vida, as escolhas que eu tive que ir fazendo ao longo do caminho, hoje, como um homem maduro, eu entendo que eu quero estar contente. Eu quero ter... Não, eu quero ter o necessário para que eu e minha esposa viva bem. E se nós puder viajar, se nós puder curtir de alguma forma, amém. Deus é bom, Ele sabe o que faz. Quero ter conforto? Quero. Quero ter o que é bom? Quero. Mas eu não quero mais ser aquele cara que tem... Porque para mim, o que eu poderia ter, diria quem eu era. E hoje eu sei que não importa o que eu tenho, quem diz quem eu sou é Deus. E o que eu sou, e como eu sou importante. E não só uma questão de um problema emocional, de identidade, não. Para que eu entenda que aonde eu estiver, eu vou ser visto como Ele me vê. Se eu conseguir me entender como Ele me entende, como quem eu sou, aonde eu estiver, as pessoas vão me olhar e vão dizer, essa pessoa, às vezes pode pegar um príncipe, que ele chega num lugar, que as pessoas tratam ele como um plebeu. Por quê? Porque ele, embora seja filho de um rei, ele se comporta e ele se vê como um plebeu, como alguém que não merece, que não é capaz. Mas nós precisamos entender quem nós somos em Deus. E nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo, amém? A nossa busca nesses cultos deve ser como nós nos enchemos de algo que nós temos que derramar sobre a vida dos outros. O que você vai derramar sobre as pessoas essa semana? O que você tem planejado derramar? Toda vez que eu vou fazer uma live, que eu vou escrever alguma coisa, que eu penso como eu posso tocar as pessoas. E não como eu posso mostrar, né? Você não vai ver uma frase minha na internet falando, né, sobre ser um sucesso,
Cara, eu não sei nem formular as frases. Porque eu acredito que um sucesso é derramar Deus sobre a vida das pessoas. É ensinar as pessoas o caminho que elas devem andar. E esse versículo de Provérbios 22:6 nunca fez tanto sentido. E hoje eu falava com a minha esposa sobre isso. Nunca fez tanto sentido. Porque as gerações de adultos que nós temos hoje, de cristãos que nós temos hoje, mesmo aqueles que estão nas igrejas, estão vivendo uma vida totalmente fora do propósito do reino de Deus. Por quê? Porque não aprenderam o caminho que devem andar. E isso a gente ensina na infância, quando é criança. Não adianta ter as crianças fazendo o que elas querem, agindo do jeito que elas querem, dando tudo que elas querem, e aí quando elas são grandes elas entendem que o mundo é diferente. E aí nós temos pessoas buscando egocentricamente a sua própria vontade, não querem saber. Vou chegar na adolescência e vou dizer para o pai, eu não quero saber, eu quero. E aí quando chegar a fase adulta, os pais vão dizer, graças a Deus, foi embora, mas logo eles voltam com notícia. Pai, me dividei, me rebentei, me ralei, não sei o que eu faço agora, o que eu faço. Por quê? Lá na raiz, talvez nós não tenhamos tido pais que tiveram esse ensinamento através da palavra de Deus. Mas nós que estamos aqui podemos dar isso para os nossos filhos. Nós que estamos aqui temos que dar isso para os nossos netos. E nós que estamos aqui temos que dar isso para a comunidade, para as pessoas lá fora. Precisamos tocar as pessoas. Essa semana eu tive uma reunião, uma pessoa bem complexa. Eu cheguei no lugar, essa pessoa já estava, com a espada na mão, uma em cada mão, um canivete, uma metralhadora, e começou, e pá comigo. 10 minutos depois, essa pessoa já tinha largado as armas. E uma outra pessoa teria uma reunião com ela, que tem uma conexão comigo, e eu disse para ele, olha, eu já conversei com essa pessoa sobre o negócio que nós tínhamos que fazer, passei todo o entendimento que tinha que passar, e ficou tudo tranquilo. A pessoa sorriu, apertou a mão, E aí, essa outra pessoa que ia depois de mim disse, não, porque eu já vou também, já tinha pegado as metralhadoras, disse, cara, vai na boa, porque essa pessoa, ela não sabe isso, ela não sabe aquilo, tu sabe, então aproveita e vai, e tu controla e não quebra o relacionamento. Depois a pessoa chegou, cara, eu cheguei lá, pensei que o cara ia vir cheio de pedra na mão, mas ele já estava calmo, ele estava um doce. Por quê? Porque eu já tinha ido lá e derramado sobre ele essa temperança, essa boa vontade. Eu poderia chegar lá e dizer assim, então, cara, tudo bem, te rala, vou embora, acabou, não quero negócio contigo. Isso está na nossa vida, as pessoas vão saber quem nós somos, pela forma como nós nos relacionamos, pela forma como nós nos posicionamos, pela forma como nós agimos. Agora é impossível você agir, preste atenção nisso, é impossível você agir baseado só na teoria. Você não consegue melhorar o seu relacional, você não consegue melhorar o seu profético só com a teoria. Quer ver uma prova que eu dou para vocês? Quem aqui já teve um professor que era muito bom na sua matéria, mas muito ruim de relacionamento? Um grosso, um desequilibrado. Alguém já teve um professor assim? Eu tinha um professor de matemática que o cara... Primeira aula de matemática no segundo grau que eu tive com ele, ele pegou uma equação e botou no quadro. Estão vendo isso aqui? Isso aqui vocês foram aprender no segundo grau, né? Tinha 4 linhas ali. Sim, foi isso aí, apagou tudo, esquece, é assim. Ele fez um negocinho desse tamanho. Eu disse para ele, não, mas o senhor está brincando, que nós passamos todo aquele tempo estudando, fazendo... É assim que funciona. Um cara extremamente inteligente. Mas um dia ele estava falando, um aluno incomodando, ele pegou o apagador e jogou no cara. Pá! Um dia ele foi dar uma batidinha na parede para chamar a atenção e enfiou a mão para dentro da parede, uma parede de madeira, quebrou a parede. Saber nos coloca numa posição de poder discutir, ensinar e aprender. Mas no reino de Deus, o que nos coloca na posição de suportar os insuportáveis, de tocar pessoas, é a presença de Deus.
Você pode saber um monte, mas se você não vai na presença, e a presença de Deus não opera nas nossas explicações, ela opera na mudança da atmosfera do lugar onde a gente está. A Bíblia diz que Jesus chegou e falou na sinagoga quem ele era, com autoridade, e depois todo mundo ficou ali, né, falando, né, ele falou, leu Isaías e disse que ele que era, né, ele era o cumprimento da promessa, ele era o Messias. Todo mundo ficou no burburinho, ele saiu pelo meio deles, foi embora. Ninguém tocou nele. Ninguém bateu nele. Não era chegado o momento. Como nós, nesse momento da história, em que nós somos a igreja que está no maior momento de evangelismo, de ganhar as almas, de tocar as pessoas, como nós vamos nos comportar? Como nós vamos entender essa prioridade? Como nós vamos trabalhar com Deus as estratégias, não só para encher os lugares, porque os lugares precisam ficar pequenos, amém? A estratégia é que nós tenhamos lugares maiores, que fiquem pequenos, e não partir para lugares menores para nós poder ter igreja cheia. Não. É nós ter lugares maiores para dizer, nós precisamos de mais lugares, porque mais pessoas estão vindo para Jesus. Por quê? Porque nós estamos nos movendo em direção dessas pessoas, né? Os jovens estão se movendo em direção aos jovens, mulheres estão tocando a vida das mulheres, os homens estão se movendo e estão tocando a vida dos homens, e as vidas estão sendo salvas. E como saber o que falar para essa gente? O profético funciona da maneira que aconteceu comigo hoje pela manhã e tem acontecido durante toda a vida. É o Senhor que vem e nos revela, Ele nos mostra, Ele nos dá a direção. Agora nós vamos começar Arroio dos Ratos e nós vamos sentar e orar e pedir, Deus, nos mostra. Aconteceu algo em Arroio dos Ratos que eu contei para a Vera, né? Bem interessante. No dia que eu fui levar o contrato, porque o prédio fica bem na frente da casa da Vera, ali do Mário, eu fui levar o contrato. Eu estou voltando ali para a oficina do Mário, e no meio da rua veio um senhor de bicicleta, né? E ele veio para a bicicleta, e eu não lembro dele, de nunca ter visto ele na minha vida. E ele disse, pastor, quanto tempo, onde é que o senhor anda? Eu disse, cara, eu estou lá em Butiá, mas agora a gente está abrindo aqui, a gente vai ter culto aqui. E ele disse, pastor, eu estou desviado, eu preciso voltar, então está aqui, volta aqui, nós vamos estar aqui. Eu quero te ver aqui, nós queremos cuidar de ti. E naquele momento foi como se o Espírito Santo estivesse dizendo, viu, cara, viu? A gente fica pensando e pensando e pensando, a necessidade está lá fora. O desafio está lá fora. Nós precisamos nos mover no Espírito. Quem nos sustenta é o Senhor. Quem nos impulsiona é o Senhor. Quem é que tem a oportunidade de estar com gente? Porque conforme Ele abre o coração, eu vou incutindo a verdade, a palavra. E a gente sente a atmosfera do lugar mudar. E é por isso que ele chora, não é porque minhas palavras o comoveram, mas é porque o Espírito Santo, ele vem junto nesse evangelismo, amém? Você tem vivido isso? Sentar com alguém para conversar e sentir a atmosfera mudar? Cara, a gente tem que fazer isso, a gente precisa fazer isso. Jesus falou, eu estou trazendo sobre vocês a promessa do meu Pai. É uma promessa, derramar do Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Bem, você pode dizer que até o início do século XIX, a Terra não passou de 2 bilhões de pessoas. 1,5 bilhão, 1 bilhão e 800 mil pessoas. Mais ou menos por aí. E a partir do segundo dia, a partir do começo do segundo milênio, ela dá um salto. E no segundo século, do segundo milênio, até 2100, ela vai dar outro salto. Ué, mas o que acontece? As pessoas não ficaram, né, mais inteligentes para fazer menos filhos? Como isso? Como isso se o meu avô teve 21 filhos e eu tive 3? Como isso? Jesus está voltando.
Amém? Você crê nisso? E se Jesus oportuniza, se o Pai oportuniza a maior colheita da história agora, é agora. Tem um pastor amigo nosso, Paulo Silva, ele tem um projeto que ele está fazendo nas cidades, que é até o fim do ano 100.000 almas. E eu brinquei com ele hoje, mandando, velho, acho que tu vai ter que mudar o projeto para até o fim do ano 100.000 evangelistas, porque tem milhares, milhões e milhões de pessoas para serem tocadas lá no teu trabalho, lá na faculdade, lá onde o João está, tem pessoas para serem tocadas, na escola, lá no salão, na empresa. Ali, o Jerry cansou de me falar sobre o balcão, né? O balcão profético da loja dele. As reuniões das mulheres, Minas do Leão, Rui dos Ratos. Nós precisamos ser proféticos, espirituais. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto e nós precisamos avançar, porque senão nesse momento profético nós vamos nos encaixar na igreja apóstata. Quem levou Jesus para a cruz? Foi a igreja, foi o povo religioso. E nós temos dois tipos de igreja cristã no mundo hoje. A igreja, isso eu vou trazer para vocês em outra oportunidade, mas quando Deus avisa através de Jeremias, o rei, que o povo todo vai ir escravizado, nós tínhamos dois tipos de sacerdote. Os sacerdotes que estavam com o rei, naquele momento, que disseram para o rei, está tudo bem, Deus está conosco, Deus me mostrou, Deus me deu uma visão, preste atenção nisso. Naquele momento que Jeremias diz, vocês vão ser escravizados, e acabou. Deus falou, Nabucodonosor vai vir e todo mundo vai ser escravizado. Foi isso que Deus falou. Eles pegaram Jeremias, bateram no cara, prenderam Jeremias, para tentar calar a boca de Jeremias, porque ele não podia falar aquilo, porque como que vai falar isso? A gente tem que falar coisa boa para as pessoas, tem que falar coisas que motivem elas. Esse é o ano do teu crescimento, esse é o ano que tu vai ficar rico, esse é o ano que... E aí começou os profetas do rei a dizer, cara, vai ficar tudo bem. Os egípcios vão vir e vão lutar do nosso lado e nós vamos ganhar essa guerra. O que aconteceu? Os egípcios não foram. Nabucodonosor veio, e olha só, Nabucodonosor sabia que tinha um profeta, que era Jeremias, e ele disse, não toquem nesse profeta. Chegou lá, os caras apanharam, foram arrastados, o rei morreu, os filhos do rei morreram, os profetas morreram transpassados a espada, porque Jeremias disse para eles, em 2 anos vocês vão rodar, porque vocês profetizaram falsamente, e foi o que aconteceu. E hoje nós temos 2 tipos de igreja. A igreja dos profetas do rei. Os profetas do rei é essa igreja que está dizendo que, cara, esse é o teu ano, tu vai brilhar, né? Quem te viu passar na prova, que nem brinca o Paulo, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, né? Esse é o teu ano do sabor de mel. Esses são os profetas do rei. Os profetas de Deus estão dizendo o quê? O que a palavra diz. O que é concernente com a palavra. Os dias da volta do Senhor estão chegando. Então, logo chegue perto dos dias da volta do Senhor, a igreja vai ser perseguida, a igreja vai passar dificuldade, a igreja vai ter um trabalho maior, mas a igreja vai ser sobrenatural, a igreja tem o Espírito Santo. E tudo isso está no treinamento. Jesus, ele permite lá no início da igreja o treinamento. Paulo apanha, Paulo é jogado na cadeia, o que ele faz? Cura o carcereiro, batiza o carcereiro, ele ora por aqueles que perseguem ele salva os caras. Então toda a escola, mas isso não é possível, então vai ler a Bíblia. Mas um povo que resiste isso, vai ler a carta aos Romanos. Os caras estão apanhando os judeus, apanhando os romanos. A gente teve a nossa aula aqui de Romanos, vocês devem lembrar, quem participou da aula de Romanos. Paulo volta preocupado, eles abriram fome, foram tudo embora. Chega lá, não, tá os caras tudo quebrados, firme com Jesus.
Porque isso não é aqui, ó, isso é aqui. É dentro. É no mover do Espírito. Então nós precisamos entender, e o que nos faz cristãos fortes, o que nos faz não fazer perguntas fora da palavra. As perguntas fora da palavra, sabe? As perguntas fora da promessa. Por que acontece isso? Está na Bíblia, velho. Por que as pessoas têm tanta dificuldade? Está na Bíblia. Por que os cristãos de hoje? Está na Bíblia. Está tudo na palavra. Tu tem que escolher o lado e te firmar nele. Tu é Jeremias, então tu está pronto para apanhar, para ser pendurado, para ser jogado num buraco. Mas tu tem que ficar firme. Isso é a verdade. Não vou me corromper. Mas se tu é profeta do rei, então tu tem que ficar no castelo. E para ficar no castelo, tu tem que pagar um preço. Que é profetizar o que Deus não mandou. E a Bíblia diz, ai daquele que falar aquilo que Deus não mandou falar. Aquele que falar, Deus mandou dizer isso, vai ter que responder por isso. Vai pagar por esse ato totalmente cruel. Porque quando tu promete para uma pessoa, tu diz para ela, Deus está me dizendo que esse ano ele vai ficar bilionário. E dependendo de como eu usar a minha capacidade de envolver, ele não, porque ele é macaco velho, né? Mas a pessoa, né? Você vai ver a pessoa chorar, você vai ver a pessoa sair daqui motivada. Isso é cruel. Se Deus não mandou falar um negócio, não inventa. Não inventa, porque vai ter que responder por isso. E quanto você está vendo aí, muitos sacerdotes do rei, não te preocupe, é problema deles, seja Jeremias. Leva a verdade. Porque é a verdade que vai libertar. Mas está sendo difícil tocar 1, 2, 10 pessoas. Não tem problema, segue tocando as pessoas. A gente fez uma reunião lá, um chazinho com as mulheres, ou um tcharremangue vem com os homens, só foi 5 ou 6, não tem problema. 5 ou 6 vai povoar o céu. Está entendendo? É um trabalho de persistência, é um trabalho de continuidade. E aqui tu vai entender algumas promessas de Deus, alguns princípios como quem é fiel no pouco vai ser acrescentado no muito. Porque senão Deus nos coloca com 5.000 pessoas numa igreja e aí a gente vira tudo sacerdote do rei. Porque depois de estar em cima, ninguém quer descer. Bem, isso é fácil de ver hoje. Não estou falando mal de pastor, não estou falando segundo a palavra de Deus. Se tem alguém ficando milionário com o evangelho, não é bíblico. É sacerdócio do rei. Do rei desse mundo. Mas o reino de Deus é diferente. O reino de Deus é nós termos o que nós precisamos e derramar sobre a vida das pessoas. Como eu essa noite estou aqui, querendo, fazendo um esforço, gravando Facebook, pregando para vocês, para derramar sobre a vida de vocês aquilo que eu creio que é o caminho, aquilo que eu creio que é a voz profética de Deus para os nossos dias. Nós estamos vivendo os dias de uma grande necessidade de levar o evangelho às pessoas. E traga as pessoas para você. Traga as pessoas para um vem comigo, vamos junto. Sabe? Haverão pessoas, e aqui acontece, nessa região, a gente já conseguiu ver muitas vezes, mas não é uma coisa de região, não pensa que é só aqui ou ali, não, é a terra toda. Pessoas que vêm, usam, chupam a laranja e vão embora. E aí vão buscar o sacerdócio do rei desse mundo. Só que nós não estamos aqui para nos servir, nós estamos aqui para servir os outros. E Deus vai fazer coisas tremendas através de nossa vida. Amém? Amém. É promessa de Deus. É promessa. Essa noite, a promessa que nós lemos aqui, ela trata da manifestação. Promessa do Pai. Fica em Jerusalém até que do alto eu encha vocês de poder. Jerusalém agora é tua casa, vai para o teu quarto, até que do alto tu seja cheio de poder. Sabe, faz o teu devocional diário, até que do alto tu seja cheio de poder, para que tu saia na rua e possa perceber a oportunidade. Deus vai colocar a pessoa na tua frente, tu vai dizer para ela, cara, é isso. A gente está vendo aqui, tem uma pessoa que veio aqui, que agora está congregando conosco,
que eu até orar o nome errado dele, eu orei, e mesmo assim, Deus abençoou. O Ariel e a Jerusa estão aqui conosco. Bem, outras pessoas que vieram aqui, entraram, vieram, sabe, se arrastando, Deus curou, transformou. É isso, nós estamos aqui para isso. Agora, quem fica é conosco. Quem vai embora vai tocar sua vida, vai ir para onde quiser, vai fazer o que quiser, mas quem fica tem que ser um. Bem, nós precisamos ser o exército de Davi aqui. Nós não podemos ser um sacerdócio mundano, onde eu e a minha esposa e os meus líderes estão aqui para tentar tirar alguma coisa de vocês, para que a gente cresça, e para isso eu vou ter que fazer promessas para vocês, Então, a partir de segunda-feira, vamos começar a fazer um negócio e vocês vão ver que a coisa vai mudar. Não, a única promessa que eu trago para vocês está aqui, Bíblia, Palavra de Deus. Aqui estão as promessas que são suficientes. E se Deus tiver algo especial para falar para ti, Ele falar para mim, João, vai lá e fala, eu vou, mas eu vou com firmeza, com certeza, porque eu sei que aquilo que eu falar para você, quando eu perguntar, fez sentido, você vai dizer sim, sim. Até hoje, eu não lembro de Deus falar alguma coisa a respeito da vida de alguém, e eu poder ir lá falar, e a pessoa dizer, não, cara, não faz sentido nenhum. Não, geralmente as pessoas choram, ou se alegram, e dizem, cara, fez muito sentido. Esse é o profético de Deus. Amém? Então, que onde você estiver, o pessoal que está de férias, que a oração de vocês, ao se reunir, seja na casa de vocês, seja onde for, seja ser revestido de poder, a presença do Espírito Santo. Falem em línguas juntos, busquem a Deus juntos. Nós precisamos fazer essa prática. Hoje foi para mim um desatar, foi um desvelar, Entender que a Terra passou por ciclos com muito menos população. Cara, faz muito sentido para mim, eu não sei para vocês, não sei se vocês ficaram de boca aberta como eu, mas quando eu olhei esse gráfico da existência na Terra, e entender que agora, nos 2 últimos momentos, no começo do segundo dia, no começo do segundo milênio, Jesus diz que depois de 2 dias, a Terra passa por uma explosão populacional, e o diabo vai fazer de tudo para matar pessoas, vai fazer de tudo, pandemia, seja o que for, ele vai fazer de tudo para impedir essa grande colheita. E o que a igreja vai fazer? Vai orar. Mandaram nós vacinar, nós vamos vacinar, mas crendo que se há alguma coisa diabólica nesse plano da vacina, não vai fazer mal. E aí vai se cumprir uma palavra que diz: beberás coisa mortífera e não te fará dano algum. Bem, precisamos crer, nós precisamos ter essa postura. Nós não estamos aqui para nos levantar e fazer uma rebelião armada com a polícia. Não, os caras tentaram fazer isso com Jesus. Eles acharam que Jesus era o líder físico que viria, o novo rei de Israel. E agora ele vai reunir um exército, nós vamos acabar com os romanos e vamos dominar. Ele disse, não, cara, não é isso, não vim fazer isso. É outra coisa. Nós viemos para viver por esse sobrenatural. E aí, como Paulo, vai ser mordido pela víbora e vai sacudir ela no fogo e vai seguir. Vida que segue. Precisamos orar isso, precisamos crer isso. Se tem algum mal lá fora, eu não sei quem está defendendo o que aí, tem tantas visões sobre a pandemia do Covid, mas a minha visão é essa. Nós só temos que orar. Tem que vacinar? Vai lá e te vacina. E ora. Ora ao Senhor. Porque não tem mal que possa superar a presença de Deus. Bem, não tem mal, não tem. Nós precisamos entender a função pela qual nós ainda estamos aqui. É para nós sermos essa testemunha. E aí, se tem algum plano macabro, ou é viagem, de as crianças não serem tão férteis, para não aumentar a população, isso não vai funcionar nos nossos filhos. Se tem um plano macabro de matar os velhinhos, eles não vão morrer, os cristãos não vão morrer. Precisa crer nesse negócio, amém? Precisa crer. Agora a palavra de Deus está diante de nós de uma maneira profética e poderosa. Nós precisamos viver
por essa palavra. Tem as discussões políticas, tem as discussões de ideias, de pensamento? Tem. Mas nós não andamos por aí. A gente pode até discutir, falar, blá blá blá, mas isso tudo é mundano. Nós também não precisamos sair dizendo para todo mundo que agora nós vamos orar e todo mundo vai ficar curado do Covid. Não, que sai orando. A galinha só cacareja depois que ela bota o ovo, né? Então sai orando. E se lá no Covid tiver, esse aqui foi curado de câncer, aquele paralítico caminhou, e esses aqui tinham Covid e foram curados. Beleza. Nós não temos a necessidade de fazer propaganda na mídia, nós temos a necessidade de tocar as pessoas. E aqueles que forem curados engrossarão as fileiras daqueles que vão para os céus. Aqueles que forem tocados, que forem transformados, você entende isso? O mundo pode querer nos prender nessa discussão e trazer a questão da religião e trazer as ideias. As pessoas dizem, pastor que é contra isso, que é contra aquilo. Eu sou a favor do reino de Deus. A Bíblia diz que no que depender de ti tem paz com todos. Eu vou ter paz com todos quantos eu puder. Mas esse cara é um bandido, esse cara é isso. Mas ele pode ser um ex-bandido. Ele pode ser o maior candidato a povoar o inferno, como aquele ladrão que estava na cruz. Mas se eu, como Jesus, mesmo nas minhas dificuldades, estiver disposto a liberar sobre ele o evangelho da salvação, aquele cara que ia para o inferno vai povoar o céu. E o diabo vai tremer na base. O diabo não está com medo da igreja evangélica. O diabo treme na base, o inferno treme na base com os filhos e filhas de Deus. É esses que chegam lá e tocam os lugares, que chegam lá e dão um basta para o poder das trevas, que chegam lá e expulsam os demônios, as forças que ficam se movendo ao redor, se movendo como uma serpente. Quando os filhos de Deus chegam, eles dão um basta. O mundo espiritual nos acompanha com exércitos de anjo, com estruturas de guerra espiritual. Então quando os filhos de Deus se movem, isso tudo vai sendo arrastado. Mas quando a religião se move e vai discutir, isso fica no âmbito mundano. Você foi chamado para guerrear nas regiões celestes. Bem, Efésios 6:11 diz, revestivos de toda a armadura de Deus, porque as batalhas são nas regiões celestes. Para resistir ao diabo e ele fugir de nós, precisamos estar cheios dessas promessas. E a promessa é, sejam cheios e vão. Vocês são a geração, nós somos as gerações do fim dos tempos. Eu sempre tive um certo receio de dizer isso. Fim dos tempos, fim dos tempos. Mas hoje é como se abrisse os meus olhos. Eu não sei como é que isso está na tua cabeça, mas para mim me tocou muito, porque 1901, quando entra o século XX, está entrando o segundo dia. E a Terra muda radicalmente a partir do início do segundo dia. É Jesus dizendo, agora é a hora da grande colheita. Na Nigéria é culto para 2 milhões de pessoas que estão se convertendo. Em vários lugares da Terra. Agora é a hora da grande colheita. Quantas pessoas nós vamos conseguir alcançar aqui? Não sei. Mas nós temos que ir. A Bíblia diz que nós ainda não fomos até o sangue, batalhando, lutando contra o pecado. Então a gente precisa se mover, a gente precisa entrar em ação. Você é o filho e a filha de Deus, que foi chamado, que foi escolhido para o lugar onde você está, derramar o amor de Deus sobre a vida das pessoas. Amém? Amém? Então vamos nos colocar de pé nessa noite e orar ao Senhor. E a nossa oração precisa ser uma oração profética. A nossa oração precisa tocar a vida das pessoas. A nossa oração precisa primeiro tocar a nossa vida. Então, fecha os teus olhos e abre o teu coração e a tua mente e deixa o Espírito Santo mover em você.
Comece a falar com o Espírito Santo e diga: Espírito Santo, vem. Espírito Santo, eu preciso ser cheio. Jesus disse, antes de começar, sejam cheios. Espírito Santo, para que eu possa começar no meu trabalho, na minha casa, na minha vizinhança, na minha igreja, no meu bairro, os projetos da igreja, antes de eu poder começar a tocar a vida das pessoas de uma maneira intensa e poderosa, Espírito Santo, eu peço que tu venha e me encha, porque Jesus disse, primeiro sejam cheios, primeiro sejam cheios, primeiro sejam tomados pelo poder do Espírito Santo. Então, chame Ele, nesse pouco tempo de oração, chame. Ei, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele que traz à nossa mente a verdade, Ele que desvela diante dos nossos olhos a verdade, Ele que nos mostra agora, quem sabe Ele vai estar mostrando algo profético, como Ele abriu os meus olhos hoje pela manhã e me mostrou João. A partir do segundo dia, a coisa começou a ficar séria. A partir do segundo dia, eu comecei a aumentar a população na terra, porque é a minha colheita, é a minha noiva. Há uma preparação especial para esse momento. Pai, eu oro por cada vida que está aqui, que sejam cheios do Teu Espírito Santo. Aqueles que estão no Facebook, aqueles que estão nos ouvindo de alguma forma, que sejam cheios do Espírito Santo, cheios para começar, antes de avançar, sejam cheios. E de novo no outro dia e no outro dia, antes de avançar, sejam cheios. Que durante toda a vida, antes de caminhar no próximo dia, nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo, para que não nos tornemos sacerdotes do reino mundano, mas sejamos sacerdotes do reino dos céus. Profeticamente, agora levantamos nossas mãos e oramos por cada vida e cada família que está com o Covid, com essa enfermidade. Declaramos que Tu és Deus sobre todas as coisas. Não rejeitamos, Senhor, o trabalho dos homens. Nós chamamos sobre nossas famílias a Tua cura. Envia agora o Teu anjo com um cálice de cura, e que cada um possa estar recebendo esse toque aonde está agora, e seja transformado poderosamente pela manifestação do Teu Espírito Santo. Oh Pai, a atmosfera de cura se aumente sobre a vida dos nossos irmãos na terra, e pessoas sejam curadas com a oração da igreja, no momento de falar, que nós não entremos na guerra política desse mundo, mas que nós possamos abrir as nossas bocas para clamar por cura, para a exaltação do Teu nome, para que saibam que Tu és Deus. Levante a sua voz. Erga a sua voz, rasgue os céus com a tua oração. Levante a tua voz, lance decretos, lance palavras agora, em nome do Senhor Jesus. Chame à existência a verdade sobre a vida das pessoas e diga agora, em nome de Jesus. Libere uma palavra em nome de Jesus. Libere uma palavra que toque a vida de outras pessoas em nome de Jesus. Faça isso. Levante a sua voz e adore o Senhor através da sua entrega, através da sua busca, através da sua vida. Espírito Santo, aquele que está fraco, que o Senhor fortaleça. Aquele que está mudo, que o Senhor solte a sua língua. Aquele que está travado nas coisas desse mundo, Pai, que o Senhor esteja liberando agora profeticamente. Mas não sejamos uma igreja, Senhor, de membros, mas sejamos uma igreja profética, uma igreja evangelística. Oramos, Senhor, que os jovens se despertem no Espírito para tocar a vida de outros jovens, que os homens se despertem no Espírito para tocar a vida dos homens, das famílias. As mulheres se despertem no Espírito para profeticamente tocar a vida de outras mulheres, e a multiplicação não seja por explicações, mas por manifestação da Tua presença em nós e através de nós. Em nome do Senhor Jesus.